No vídeo de hoje eu vou mostrar um roteiro para você tomar decisões corretas para sua empresa, de tal forma que ela não trave e que tenha um crescimento sustentável. Eu vou mostrar para vocês aqui um mapa mental e nesse mapa mental nós vamos discutir justamente esses pontos sobre o fluxo de caixa para direcionar tomada de decisões. Para vocês verem a importância do fluxo de caixa, só vou recapitular aqui uma fala do Jack Welch que falava o seguinte: muitas vezes nós medimos tudo e não entendemos nada. As três coisas mais importantes a medir em um negócio são a satisfação dos clientes, a satisfação dos colaboradores e o fluxo de caixa. Então, esse daqui é um aspecto muito importante. Para entrar no fluxo de caixa, eu vou mostrar uma planilha também, para a gente fazer algumas simulações. Só que eu preciso fundamentar o início com vocês. O fluxo de caixa de uma empresa, ele é composto de três atividades, para poder a gente saber exatamente de onde que tem a origem de caixa e a saída de caixa de uma empresa. Então, abrindo um pouquinho mais, a gente tem um saldo inicial de caixa do disponível, né? Saldo de banco, o dinheiro, né? Ou seja, todo o disponível ali que a gente tem disponível para poder pagar as contas. E o fluxo de caixa de uma empresa é gerado por três atividades. A primeira e principal delas é o fluxo de caixa operacional, que diz respeito a quê? A recebimento de venda de mercadoria, de serviços, pagamento de funcionários, pagamento de aluguel, pagamento de matéria-prima, tudo que é relativo à operação da empresa. Então, o fluxo de caixa operacional são todas as entradas relativas à atividade fim da empresa e todas as saídas pagas relativas à atividade fim da empresa, ou seja, a operação da empresa. E esse fluxo de caixa pode ser positivo ou pode ser negativo, e nós vamos ver na simulação como que ele se comporta em cada um desses aspectos. Bom, o outro fluxo de caixa que a gente tem que avaliar são os investimentos. O que são investimentos? São investimentos em imóveis, equipamentos, veículos necessários para a operação da empresa. Tá? Então, quando a gente investe na compra de um equipamento, né, ou um veículo, ou um imóvel, ou uma máquina para produção, a gente classifica esse tipo de ativo como imobilizado e são investimentos necessários para a empresa operar. Então a gente classifica isso daqui. Geralmente esse fluxo de caixa é mais pagamentos, né, porque são compras dos equipamentos, do que vendas, do que entrada de dinheiro, que é quando acontece alguma venda de um equipamento desse. Então a gente tem esse outro fluxo de caixa. E o terceiro fluxo de caixa é o fluxo de caixa de financiamento. Quando nós não temos dinheiro suficiente para bancar a operação e mesmo fazer os investimentos, nós precisamos recorrer a fontes externas, seja de bancos, né, ou outros tipos de captações, né, mesmo captação dos acionistas, para poder bancar a operação, para que eu não fique com saldo final de caixa negativo. Então, é muito importante aqui, antes da gente passar para a simulação, que vocês gravem bem o que é o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimentos e o fluxo de caixa de financiamento. E agora nós vamos para a tela, né, para a gente fazer uma simulação aqui, ok? Bom, eu peguei aqui, vocês estão vendo, né, o Google Sheet. Eu coloquei do lado esquerdo o saldo inicial de caixa, como vocês estão vendo exatamente aqui, né? A gente tem o fluxo de caixa das atividades operacionais aqui nessa linha. Eu coloquei um fluxo de caixa das atividades de investimento, né? Só que é para manutenção do ativo. Então, a gente precisa repor ali aquele ativo, né, a cada período, né? Por exemplo, se você tem alguém roda num Uber e aí ele precisa guardar um dinheiro para poder fazer a recuperação daquele ativo. Então, cada vez que ele for repondo
aquele ativo, ele precisa guardar dinheiro para repor esse ativo. Então, né, numa empresa, vamos pegar... Na empresa, a gente sempre tem que estar investindo para manutenção e reposição daquele ativo, seja, né, em equipamentos, a manutenção, compra de equipamento adicional, só para poder fazer a manutenção daquele ativo e não cair o investimento que a gente já fez naquele nosso ativo. E aqui eu classifiquei com um saldo intermediário do fluxo de caixa. Então, por exemplo, no ano 1 eu comecei com 0, eu gerei 100 mil de caixa operacional, e tive que repor o meu ativo em 10 mil reais, então eu vou ter 90 mil. Isso daqui é só para poder ter uma forma didática, tá? Bom, só que eu tenho também, nessa linha aqui, o fluxo de caixa das atividades de investimento para expansão da empresa. Vamos supor que eu identifiquei uma nova oportunidade de mercado, só que eu preciso fazer expansão da minha empresa, comprar novas máquinas, novos equipamentos. Então, esse daqui eu chamei, né, para expansão. Então, a gente tem aqui... dois tipos de investimento, a manutenção do ativo, que é simplesmente a reposição, e aqui para poder fazer a expansão da empresa. E aqui embaixo eu chamei de um saldo de caixa intermediário 2, só para poder a gente fazer as análises. Primeiro eu estou explicando só essas linhas. Bom, e depois desse saldo de caixa intermediário 2, eu tenho os financiamentos, que eu posso fazer captação de recursos, né, ou os pagamentos, né, dos empréstimos ali, das parcelas dos meus empréstimos. Então, aqui eu pego isso e tenho um saldo de caixa final, que é onde eu vou ter que monitorar como que está o comportamento aqui desse meu saldo de caixa final. Ok? Então tá. Então vamos lá. Eu tenho o ano 1, o ano 2, 3, 4 e 5, para poder a gente visualizar e fazer algumas simulações aqui que eu acho que vai ser bem representativo para vocês. Bom, então, essa empresa começou com saldo de caixa 0. Ela gerou no ano 1 100 mil reais de atividade operacional, ou seja, recebeu mais do que pagou de forma operacional. Aqui a gente tem um detalhe que não vai ser nesse vídeo, que é como que a gente calcula esse fluxo de caixa operacional, quando eu tenho aumento de estoque, de contas a receber. Mas aqui, vamos resumir, eu gerei 100 mil de caixa operacional, eu tive que fazer reposição do meu ativo de 10 mil. Então, eu tive um saldo intermediário de caixa de 90 mil reais. Eu não investi nada em expansão, eu tive um saldo de caixa intermediário de 90 mil, consequentemente também não peguei empréstimo e nem paguei prestação, né, porque eu estava sem empréstimo. Então aqui eu tenho 90 mil de caixa final. Aí no segundo ano, eu comecei com 90 mil, ok? Gerei 105 mil reais de caixa, que é um crescimento orgânico. Eu tive que repor mais 10 mil aqui, do fluxo de caixa intermediário. Fiquei com 185 mil de caixa. Só que eu identifiquei a oportunidade de mercado, eu precisava fazer uma expansão da empresa para poder conseguir atender essa necessidade de expansão, que ficaria em torno de 250 mil reais. Então, com isso, esses 250 mil reais, eu teria um saldo de caixa intermediário de 65 mil negativo, ou seja, eu não tinha dinheiro em caixa disponível para poder fazer o quê? Para poder fazer esse investimento de 250 mil. Então eu tive que recorrer a fontes externas. Eu tive que fazer uma captação de recursos externos de 90 mil reais. Então eu fechei com 25 mil de caixa final, porém, guardando aqui, presta atenção, que eu só fechei com 25 mil porque eu peguei 90 mil de empréstimo. Então aí eu começo o ano 3. Esse ano 3 eu entro com 25 mil de caixa, né? Eu já colho frutos dessa minha expansão. Então isso aqui é muito importante, tá, gente, de analisar, porque eu colhi frutos da minha expansão. Então a gente tem que colher frutos, né, desses investimentos de expansão, porque simplesmente, senão eu aumento o endividamento da empresa, não colho frutos operacionais da minha expansão e eu entro numa rota de problemas de caixa. Então tá, aí eu vou ter que repor 35 mil, né, que é já... Como eu fiz a expansão e já tinha ativos, eu tenho que aumentar a minha reposição de 35 mil. Então, e com isso daqui, eu tenho um saldo intermediário de caixa de 110 mil. E aqui, né, eu não fiz nenhuma expansão mais, né, saldo intermediário de 110 mil.
e não fiz mais nenhuma captação, só que eu tive que pagar aqui a parcela do principal, de 30 mil reais. Então eu fiquei com 80 mil reais aqui de caixa, comecei com 80 mil e assim sucessivamente, né? Aqui eu aumentei para 126 mil fluxo de caixa no orgânico, continuei pagando 35 mil na reposição. Eu tô vendo que eu tenho um aumento de caixa, então esse investimento que eu fiz, a minha empresa suportou esse investimento, né, de 250 mil reais aqui e foi dividindo em parcelas de 30 mil. Agora vamos supor que as parcelas não seriam de 30 mil, eu teria parcelas específicas de quanto? De 3 anos para frente para poder pagar, né? E eu tenho que pagar tudo em 3 anos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 83 mil, né? Então 83, opa, menos 83.333 e menos 83.333. Então eu vi aqui que eu consegui, mesmo pagando essa parcela em 3 anos, ok? Em 3 anos, eu gerar caixa operacional para poder eu não ter problema de caixa. Ou seja, eu tomei uma decisão certa que eu peguei 250 mil emprestado, alonguei os meus pagamentos, para quê? Para que eu conseguisse, com esse investimento aqui, gerar um caixa operacional aqui maior do que só simplesmente orgânico, e aqui ele cresceu de forma orgânica. Então eu tô bacana na fita, né? Eu quitei o meu financiamento sem ter problemas de caixa, ou seja, eu peguei empréstimos de longo prazo, tá? Para poder bancar esse meu crescimento. Agora vamos supor que eu decida pagar esse empréstimo em 1 ano. Ah, não, eu vou pegar aqui, ó, esse empréstimo aqui de 250 mil, eu vou pagar no ano que vem. Então, eu vou zerar aqui, para vocês verem, né? Opa, aqui. Eu vou zerar aqui e eu vou ter que pagar esse empréstimo aqui de 250 mil. Porque eu assumi esse compromisso. O que vai acontecer? Como eu comecei com 25 mil de caixa, gerei até bacana, 120 mil reais de atividade operacional, não fiz, fiz a reposição do ativo, não fiz nenhuma expansão a mais, só que eu tive que pagar os 250 mil desse empréstimo. Eu não tenho caixa para isso. Então eu fiquei com 140 mil negativo. Aí o que vai ter que acontecer aqui? Eu vou ter que pegar 140 mil reais de empréstimo, 140 mil de um novo empréstimo para poder conseguir pagar meu empréstimo de 250 mil. Eu zerei meu caixa, tá? Aí, o que acontece? Esses 140 mil, vamos supor que eu peguei para curto prazo também, né? Então, eu tenho que vir aqui e 140 mil. Eu tenho que pagar esse empréstimo aqui agora. 14 mil não, né? Menos 140 mil. 1, 2, 3. O que acontece? Eu zero o caixa de novo. Eu tenho que pegar mais dinheiro emprestado aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Que ao tomar decisões de financiamento, eu tenho que ter a noção que quanto tempo que esse investimento meu de expansão, né, eu vou conseguir ter retorno para ele, para poder dividir os meus pagamentos ao longo do tempo de tal forma que a minha atividade operacional ela consiga gerar os resultados, porque senão eu vou entrar num ciclo, igual eu mostrei aqui, de pegar empréstimo, pagar empréstimo, e cada vez que eu faço isso, eu tenho riscos, porque se o banco não me abre crédito para poder eu pegar esse empréstimo para pagar outro empréstimo, eu tenho graves problemas. Então, pessoal, todas as vezes que vocês fizerem uma análise estruturada para tomar decisões, seja de investimento, né, seja para qualquer coisa, vocês precisam saber quanto que a empresa está gerando de fluxo de caixa de operação, quanto que é de manutenção, simplesmente manutenção e reposição do ativo, quanto que você pretende de expansão e qual o prazo que você tem que fazer essas captações para não ter graves problemas de caixa. E nesse caso aqui é uma empresa que tem um fluxo de caixa operacional positivo ali. Se essa empresa tem fluxo de caixa operacional negativo, aí a coisa complica ainda mais e a gente pode entrar em alguns aspectos, até de efeito tesoura, né, que eu vou falar em outros vídeos, e entrar com gravíssimos problemas de caixa. Então, aqui pessoal, esse daqui é mais um vídeo que eu queria mostrar para vocês entenderem
especificamente... Opa, peraí, deixa eu... para vocês entenderem especificamente como que é importante analisarmos quanto que a operação gera, quanto que eu tenho que investir e como que eu vou financiar isso daqui. Porque se eu não tiver caixa, eu fico vulnerável e a minha empresa fica altamente exposta a risco. É isso aí. Se você curtiu, deixe seu like, curta isso daí, né? Compartilhe para que a gente consiga fazer cada vez mais conteúdos bacanas pensando justamente em você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.